Olá pessoal, é o Homero de novo e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Pode Ser. E bem, com certeza vocês já devem ter visto a animação do filme Carros e percebido como o Relâmpago McQueen é rápido e ágil. Porém, em um dos filmes da sequência, no Carros 3, vemos que ele é ultrapassado por outros veículos, outros carros, principalmente pelo Jackson Storm. E mesmo o McQueen sendo muito rápido e experiente, ele ainda acabou tendo muita dificuldade para competir de igual para igual com os outros corredores da nova geração. Porém, existiria alguma explicação lógica por trás da velocidade desses outros carros, ou o nosso querido Relâmpago Marquinhos está ficando velho demais? Bem, se você quiser saber a respeito, então já acelera aí e aquece seu motor, porque começa agora mais um Pode Ser Analisa. Pode Ser Analisa, Relâmpago McQueen e as corridas. E bom pessoal, para a gente entender o que está acontecendo, primeiramente devemos entender a respeito do contexto do filme. O Relâmpago McQueen faz parte de uma das equipes de competidores dos mais rápidos do mundo, que disputam entre si vários títulos, e entre eles a Copa Pistão. E bem, entre os melhores estava ele, o incrível e veloz Relâmpago McQueen. Do que o Relâmpago McQueen. É! Cachau! 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 Mostra esse raio pra gente! Isso, mostra o raio pra gente! Só que com o passar do tempo, parece que ele veio perdendo lugar cada vez mais depois do seu auge de vitórias. E bem, o que parece aparentemente, à primeira vista, é que o Relâmpago McQueen está ficando velho e ultrapassado, e não consegue mais competir de igual para igual com os outros competidores. Porém, ainda assim, ele continua tentando e se esforçando, mesmo os outros tendo vantagem sobre ele. Mas bem, o que poderia causar essa diferença tão sutil que cada vez vai ficando mais evidente entre os carros? Pois mesmo que alguém tenha um carro mais velho, ele ainda pode ter um desempenho melhor que os outros carros. Como por exemplo o Hudson, que era melhor que McQueen numa pista de terra, você lembra? E bom, por que então o Relâmpago McQueen, mesmo com toda essa experiência, ainda era ultrapassado por novatos? Bom, para explicar isso, podemos ter vários fatores, como aerodinâmica, força de atrito, aderência e etc. Eu me refiro, é claro, aos dados da corrida. Calibragem, aderência, distribuição de peso e aerodinâmica. E a nova geração, como o Storm, está aproveitando isso. Que na vida real são fundamentais para que o carro atinja altas velocidades em poucos segundos sem trazer danos aos pilotos. Então vamos explicar tudo por partes. A aerodinâmica. Um dos fatores primordiais para o desempenho de um veículo é a sua aerodinâmica. A aerodinâmica é basicamente um subcampo da mecânica que tem como foco o estudo do movimento do ar, particularmente sua interação com objetos sólidos. Uma coisa que é levada em conta também na animação é o coeficiente aerodinâmico, também conhecido como coeficiente de arrasto, do inglês drag coefficient. Permite medir a força de resistência do ar a outro fluido por uma determinada área por superfície. Um carro de Fórmula 1, por exemplo, possui o aerofólio, e esse acessório é responsável por deixar o veículo no chão, pois em alta velocidade ele poderia simplesmente levantar voo. A sua estrutura possui função semelhante à de uma asa de um avião, só que virada para baixo, canalizando a força do ar e pressionando o automóvel contra o solo, o que é conhecido como força aerodinâmica. De acordo com o professor de física da oficina do estudante Danilo Melo, o formato do veículo também contribui para o sucesso ou fracasso da corrida. Ele diz o seguinte: quando o carro está se movendo muito rápido, existe aquele formato de asa que se forma ao redor dele. Quando o ar passa por ele, força-o para baixo, fazendo com que ele acelere mais do que normalmente. Ou seja, a aerodinâmica é justamente importante para evitar que o carro de corrida acabe virando um avião e voando por aí. It's just phenomenal. Just listen. Atrito. O atrito é a força que resiste ao movimento relativo das superfícies sólidas, camadas de fluido e elementos materiais que deslizam uns contra os outros. E o que é isso? Bom, o atrito é basicamente o que possibilita que o carro ande e faça curvas. Sem ele, os carros simplesmente não conseguiriam andar direito e seria como se você estivesse numa pista de gelo. Curvas não poderiam ser realizadas da maneira correta, ou seja, os veículos passariam reto, o que seria um problema, já que a maioria das pistas de corrida investe muito nesse tipo de trajeto. A força de atrito depende inteiramente da força normal, força vertical de contato do chão com o carro. E ainda é importante ressaltar que o contato dos pneus com o chão é muito importante, e que o coeficiente de atrito muda com a temperatura.
Nos dias mais frios, por exemplo, os pilotos normalmente saem zigue-zagueando, e isso tem um motivo, pois esse movimento tem como objetivo criar o máximo de contato entre a roda do carro e a pista, para que o veículo acelere com mais facilidade. O atrito é bastante perceptível durante as corridas, principalmente nas arrancadas e freagens. Quanto maior for a força de atrito, mais rápido você consegue mudar de velocidade. Podemos perceber essa importante lição quando o Hudson ensina o McQueen a fazer a curva na estrada de terra, usando obviamente o atrito do solo, ou quando o próprio McQueen ensina para Cruz Ramírez na praia para que ela consiga sair da areia. A praia gosta de mim. Seguinte, Cruz, escolhe um traçado na areia compactada. Você tem que ter tração, senão vai rodar. Aderência. E correlacionado com atrito temos a aderência, pois a velocidade depende da aderência na aceleração, na freagem e nas curvas. De nada adianta um motor ser potente se os pneus não transferem sua força para a pista. E, lembrando também que a aderência não afeta apenas a aceleração. A distância de freagem depende em sua maior parte da aderência dos pneus. O mesmo podemos falar do raio de curva, que quanto maior a aderência, menor é o raio de curva possível. Sem contar também no torque, que é basicamente um conceito físico relativo ao movimento de rotação de um corpo após a aplicação de determinada força sobre ele, que nos permite ver a força aplicada nos giros nas rodas. Eu não fui! O segredo na areia é sair devagar para o pneu aderir, tá? Tá legal. Aceleração. Também é importante levar em conta a aceleração centrípeta, perceptível quando o carro faz uma curva muito brusca e a pessoa é jogada para o lado. Em física, a aceleração centrípeta, também chamada de aceleração normal radial, é a aceleração originada pela variação da direção do vetor velocidade de um móvel, característico de movimentos curvilíneos ou circulares. Ela é perpendicular à velocidade e aponta para o centro da curvatura da trajetória. Outras características presentes na composição dos carros de corrida, mas que variam conforme a modalidade automobilística, são as distâncias entre os eixos, o comprimento e a massa, e são fundamentais para evitar o capotamento ao final de uma longa reta ou nas curvas, em razão da transferência de massa. Daqui! Vira pra direita pra ir pra esquerda, faz o que eu tô dizendo! Não faz o menor sentido! Vira pra direita pra ir pra esquerda! Véi, que viagem é essa, véi? Da onde vem essa miséria? Desempenho. A temperatura é algo que influencia diretamente na corrida. Quanto mais frio, maior o rendimento, pois há um melhor desempenho dos pneus e do motor. A temperatura ideal seria entre os 15 a 20 graus Celsius. Os pilotos também são bastante exigidos durante as corridas de carros, que podem durar de 30 minutos até 2 horas. O desgaste é grande, principalmente por causa do calor dentro dos cockpits, que podem atingir facilmente os 60 graus Celsius. Mas então, em que exemplos da vida real podemos aplicar esses conhecimentos? Bom, quem olha rapidamente um carro da Stock Car pode pensar que se trata de um automóvel comum com algumas adaptações para a corrida, não é? No entanto, poucas semelhanças existem entre esses veículos, o que se resume à presença de lanternas traseiras e de utilização de etanol, pois nem mesmo os faróis dianteiros de um Stock Car são verdadeiros, pois se trata apenas de adesivos que simulam os reais. Os carros Stock Car, em sua origem, descrevem automóveis de passeios usados em competições que não possuíam modificações especiais para corrida. Posteriormente, passaram a ser carros de passeio modificados para corrida, e atualmente, muitas categorias usam carros especiais feitos exclusivamente para as corridas, mas mantendo o design parecido com o carro de passeio, ao contrário dos carros de monoposto, com pneus à mostra. Os carros da Stock Car são feitos sobre um chassi tubular de molibdênio, chapas de alumínio e revestimentos anti-chamas. A carroceria é produzida em fibra de vidro reforçada e projetada com grandes partes desmontáveis. Já o vidro dianteiro possui lâmina de policarbonato entre duas lâminas, com resistência elétrica que evitam o embaraçamento. Um Stock Car é montado tendo em vista a segurança de quem pilota. De acordo com o piloto Rafael Abad, o chassi tubular com barra de proteção e carroceria que se desintegra são muito importantes em caso de um acidente. Possui detalhes como banco moldado exclusivamente para o piloto, cinto de 6 pontas e roupa anti-chamas. A modalidade conta com pneus de pista seca e de chuva. Normalmente, quando a pista está seca, os pilotos usam um pneu liso e com borracha mais firme, o que garante maior aderência. E quando chove, o que é mais utilizado possui uma borracha mais mole e ranhuras pelas quais a água escoa, evitando assim a aquaplanagem. O computador de bordo também oferece ao piloto informações como velocidade, consumo de combustível, temperatura do freio, entre outros. Isso é deveras importante para o piloto ter uma visão geral do seu carro.
E lembrando, todas essas modificações são feitas pensando em melhorar todos os aspectos vistos anteriormente. E bem, agora que já vimos os aspectos principais para definir a qualidade do desempenho do veículo na corrida, devemos também agora comparar os modelos dos carros que fazem parte da animação. O Doc é basicamente o modelo Hudson Hornet, que foi um dos carros mais competitivos na Stock Car, o que lhe rendeu uma homenagem na animação. Muitas equipes fizeram modificações no motor e conseguiram chegar a uma potência de 220 cavalos, fazendo do Hornet um verdadeiro míssil nos circuitos ovais. Em contrapartida, o Relâmpago McQueen lembra um pouco o Mazda RX-8, modelo esportivo da marca japonesa que saiu de linha em 2011. Porém, os criadores falam que não existe um modelo em específico em que ele foi inspirado. Mas, de fato, é possível notar a influência de um Corvette no design do carro. Fernie ainda explica que os designers da Pixar recorreram aos carros utilizados nas corridas de Le Mans para obter ideias adicionais, o que incluiu a inspiração em um Ford GT40 na parte traseira e um protótipo de Lola na frente do carro. Além disso, é possível notar que o para-brisa do teto do personagem lembra muito um Porsche 911. E como de todas essas características as mais semelhantes são as de um Corvette da NASCAR, vamos usar este modelo para ter uma ideia da média de velocidade para comparar McQueen aos outros carros, que tem características de conseguir, por exemplo, 0 a 100 km por hora em 4,4 segundos, tendo a potência de mais ou menos 490 cavalos e chegando a uma velocidade máxima de 194 milhas por hora ou 312,2 km por hora. E isso é bem rápido. Agradeço, mas eu tô me preparando pra corrida. E em comparação a ele temos, por exemplo, o Jackson Storm, que muito provavelmente representa um Cadillac E-Mirage, com o motor do modelo de grande destaque da versão, com um bloco de 8 cilindros em V de 6,2 litros de capacidade cúbica com sobrealinhamento que permite ao carro acelerar de 0 a 100 km por hora em 3,7 segundos e com a potência capaz de gerar 500 cavalos e pode alcançar a velocidade máxima de aproximadamente 320 km por hora, graças também à transmissão automática de 8 velocidades, ou seja, é um tanto quanto mais rápido que o modelo do McQueen. Lembrando que também estamos tratando de uma animação, então nem tudo segue fielmente à realidade, porém podemos perceber que o modelo de Storm é bem mais recente do que o de McQueen. Acho que magoei alguém. Além disso, temos a Cruz Ramirez, que se assemelha muito ao modelo Ferrari F12 TDF. O câmbio F1 DCT fica até 40% mais ágil nas trocas e com relações 6% mais curtas. Com todas essas alterações, a F12 TDF acelera de 0 a 100 km por hora em 2,9 segundos e de 0 a 200 km em 7,9 segundos. A velocidade máxima alcançada pelo modelo é de aproximadamente 340 km por hora, ou seja, é tão potente quanto o próprio Jackson Storm, o que justificaria já, em grande parte, como os carros das novas gerações têm vantagem entre eles mesmos. Levando toda essa questão técnica, modelos dos carros e contexto das corridas, então podemos dizer que realmente o modelo de McQueen está ultrapassado e não pode mais vencer? Bom, não exatamente, já que ele pode ter vantagens em determinados tipos de pistas, em realização de curvas, entre outros, sem contar na experiência de que cada um pode ter, o que nos leva a pensar que o modelo de McQueen, mesmo não sendo mais recente e potente, ainda poderia vencer algumas corridas utilizando de todos os conhecimentos que vimos até agora, mas sempre teria alguma dificuldade em relação aos seus oponentes com modelos mais novos e potentes. Mas é importante lembrar também que isso é comum no mundo automobilístico, visto que a tecnologia cada vez mais vem aumentando e se desenvolvendo, o que permite cada vez mais termos resultados melhores. Porém, fora tudo isso que falamos, o Marquinhos vai continuar sendo o nosso carro de corrida preferido. E sua frase também, Ka-tchau! Tchau! E bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa aquele like veloz aí pra gente e clica no botão de inscreva-se se você ainda não for inscrito. Deixe seu comentário rápido aqui também pra gente e siga a gente nas nossas redes sociais, TikTok, Twitter, Instagram, vai estar tudo aí na descrição. E bem pessoal, isso é tudo. Fiquem preparados para as corridas e também fiquem ligados no Pode Ser. Tchau!